Vamos aplaudir a Jesus pela vida da irmã que veio com a irmã Ivone. Que Deus abençoe, que seja bem-vinda em nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Pastor Sérgio, com a palavra a gente vamos ouvir e nos alimentarmos com a palavra do Senhor. E obrigado, Deus abençoe a vocês que vieram comigo. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo num momento de, vamos dizer, de muitas modernidades, né, no mundo, na igreja, muita coisa entrando e muitas coisas se perdendo, né? E às vezes nós nos perguntamos o que está faltando, o que nós precisamos fazer. Aonde estão nossas maiores riquezas? Nós vemos pessoas que estão, às vezes perdem seus bens e acabam se suicidando porque perderam alguns milhões, perderam algumas coisas que ganharam durante a vida. Mas esquecem que às vezes a nossa maior riqueza não está nos bens, e sim no tesouro que Deus nos deu, que não só é a nossa saúde, o nosso bem-estar, como também a nossa família, nossos entes queridos, são as riquezas que Deus nos deu. Então hoje nós vamos falar sobre as maiores riquezas, né? Aquilo que o Senhor nos deu, e aquilo que às vezes nós pensamos que são as melhores coisas. Nós vemos, e quantas vezes já ouvimos, às vezes, pessoas dizer: não vi meus filhos crescer de tanto que trabalhei. Saía de madrugada, voltava de noite, eles estavam dormindo, chegava, estavam dormindo. E isso acontece muito, das pessoas saírem e verem seus filhos, conviver com os filhos 2 horas por dia, 3 horas. Passa seu tempo e não se aproveitou. Às vezes eu estou em casa, o meu guri mais novo está com 12 anos, ele chega do colégio, quer me contar o futebol, o jogo, o que eles brincaram. Às vezes eu estou lendo alguma coisa, já aconteceu dizer: deixa eu terminar de ler, mas eu paro no meio e fico escutando, porque nós temos que aproveitar esse pequeno tempo, esses pequenos detalhes para passar aquilo que a gente trouxe lá dos nossos pais para ele, para que não chegue num determinado tempo, numa determinada época, e eles se desviam para outros caminhos, ou aprendam outras coisas que não é aquilo que a gente aprendeu e teria que ter passado. Porque chega um momento que os nossos filhos, eles ficam até às vezes mais conhecedora, adquirem até mais conhecimentos que os pais. E muitas das vezes, quando chega uma certa idade, já pensam que são até mais inteligentes. Às vezes tem um pouco mais de conhecimento, mas não são mais inteligentes. Mas isso, se a gente analisar, vem lá da gente. Chega um período que a gente acha que a opinião do pai não importa muito. Mas se nós aproveitarmos essas pequenas coisas desde o início, e ir passando e dando atenção, para que eles tenham alguém para conversar, para contar as suas coisas. E às vezes nós não dispensamos aquele tempo enquanto eles têm algo para contar. Vai chegar um momento que eles não precisam mais contar nada, nem perguntar, nem falar. Quando nós tínhamos o tempo de conquistar, nós não conquistamos. E nós acabamos perdendo através das pequenas coisas, nós acabamos perdendo os tesouros que Deus nos deu, que é o bem viver, o conviver entre as famílias. Então, dentro da nossa casa, pequenas coisas, um gesto de carinho, uma atenção, isso gera algo muito grande, gera tesouros, acumula tesouros na nossa vida. Mas a humanidade tem caminhado para algo terrível, que é a atenção muito grande. Quem está rico vai ficar cada vez mais rico e esquece das coisas boas. Em Lucas 15, 8 e 9, diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência ou com atenção
até achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Você já pensou se a gente fosse perdendo um pouquinho cada dia, ou desaparecendo da conta, alguma coisa, chega uma hora que a gente vai dizer: opa, eu vou procurar, vou ver o que está acontecendo. E aqui nós vemos, ela tinha as dracmas, ela perdeu uma dracma. Uma dracma é o valor de um dia de trabalho na época, era o valor. E ela perdeu. Ela deixou as outras e foi dar atenção total àquilo que ela tinha perdido. Ela acende uma candeia, ela vai procurar. Por quê? Alguma coisa não estava bem. Faltava luz naquela casa. Tinha coisa desorganizada, porque se perdeu dentro de casa e ela teve que procurar, virar, varrer. Tinha sujeiras, tinha coisa que tinha que ter tirado, tinha que tirar dali. Então ela vai e busca diligentemente aquilo que ela tinha perdido. Com isso eu quero dizer que uma primeira coisa que eu quero falar é a importância daquilo que é pequeno. Valorizar as coisas pequenas. Os filhos, como eu falei antes, são bem educados por causa dos pequenos detalhes de nós com eles. Aqueles pequenos detalhes que nós, de tempo, às vezes pequenos tempos que nós tiramos com eles, para isso são muito importantes, que a gente passa coisas que ficam para sempre. Eu me lembro muito bem, no tempo do meu avô, as coisas que ele uma vez ele falou: vocês nunca podem esquecer de coisas que tem que levar para a igreja. São pequenas coisas que hoje, analisando, não se dá muito valor. Nós vemos muitos crentes hoje vindo para a igreja. Qual é as coisas que o meu avô falava? Minha avó, aliás, meu avô estava junto da minha avó, falava, minha mãe repetia, o pai também sempre. E hoje eu estou lembrando pequenos detalhes, mas importantíssimos. Quer dizer, quando vocês forem, o crente quando vai para a igreja, ele leva a Bíblia, a harpa, naquela época era sempre separado, né? Um lenço, porque era difícil o culto que os crentes todos não chorassem. Mas não foi de uma hora para outra que se perdeu isso. Foi detalhes, foi pequenas coisas que foram se perdendo ao longo do caminho e se tornou às vezes dispensável o lenço. Se tornou dispensável a harpa. Hoje a tecnologia substitui. A harpa, a Bíblia, o lenço, a oferta. E o sacrifício, que muitas vezes era se deslocar de uma distância muito grande. Nós morávamos a 7 quilômetros da igreja. E quinta e domingo, mesmo com chuva às vezes, não iam todos, porque tinha 2 guarda-chuva daqueles grandes. Iam 2 em cada um. E a gente ia na igreja e voltava com a chuva. No escuro, no interior. Pequenos detalhes, esforços, uma busca por algo para não se perder. E foi perdido, e hoje nós vemos que esse detalhe do sacrifício muitos não têm. Quantos aqui não sabem, às vezes, de pessoas que moram 4, 5 quadros da igreja, e não vêm porque choveu, ou porque está frio, ou porque não tem um pregador, um cantor de fora, diz: hoje eu não vou ir, não tem nada importante. Pequenos pensamentos que afastam Jesus do centro da sua atenção. São dracmas perdidas que devem ser buscadas com muita diligência, com muito cuidado, para voltar a se alegrar, a dizer: eu achei aquilo que eu tinha perdido, eu busquei diligentemente, eu tirei, eu varri o que não prestava dentro da minha casa, eu acendi uma luz, acendi uma candeia, porque as coisas estavam indo para o escuro, mas eu deixei a luz entrar e achei aquilo que eu tinha perdido. E a alegria voltou, porque ela achou o que havia perdido. Quantas pessoas chegam na igreja, quando recebem Jesus Cristo, elas saem daqui
E todos o que ela encontra, todas as pessoas que ela encontra, ela quer passar aquilo. Olha, lá aconteceu isso comigo, eu quero que tu vá lá, convida todo mundo. Não é assim? A pessoa recém-convertida. Eu lembro quando nós estávamos todos fora da igreja, que eu fui o primeiro que voltei, e toda semana eu ia lá nos meus irmãos, não tinha telefone, vamos amanhã, vamos hoje, vamos. Até que eles começaram de um por um a voltar. Só o Alderi que pregou domingo, que ele não teve fora da igreja. Mas os outros 6 todos tiveram um período fora, aquele da rebeldia. Aquele período em que tu acha que está dono de si e acaba deixando as coisas mais importantes de lado. Pequenos detalhes. Mas são os pequenos detalhes que se transformam às vezes em grandes coisas. São os pequenos aprendizados da quarta-feira que vai te tornar às vezes um grande profeta, um grande missionário, um grande pregador, pregadora. E às vezes a pessoa diz, não, mas na quarta-feira é só estudo, se eu leio a Bíblia em casa. Mas não é só a leitura, é que aqui o Espírito Santo, ele passa aquela sabedoria, passa o entendimento que tu precisa. É na igreja, indo no templo, é mostrando o esforço, que você vai achar aquilo que tinha perdido. Então são pequenos detalhes que fazem a pessoa perder às vezes o entendimento na casa, o entendimento com a família. São pequenas dracmas, por exemplo. Quem que já não ouviu falar de casais que perderam às vezes, ou se divorciaram, por pequenas coisas, não foi por um grande, às vezes a pessoa separou, teve um adultério, teve uma traição, uma agressão, não, às vezes é pequenos detalhezinhos que vai se esquecendo, vai se deixando de lado, e vai magoando, e aquilo vai aumentando de um por um, e se transforma numa bola de neve, que às vezes não tem mais solução, a não ser que entregue tudo para Deus, que haja uma reviravolta muito grande na sua vida. E muitos casais acabam se separando por causa disso. Às vezes é um celular bloqueado, é um segredo que acaba acumulando, até que um descobre, coisa de nada, e aquilo vai esfriando o amor. As coisas, detalhes que não deveria acontecer, são dracmas que vão se perdendo no caminho. Vão se perdendo e a pessoa não busca. No reino de Deus tudo é grande. Mas se começa com coisas pequenas. Mateus 13. Aqui em Mateus 13, 31 e 32, nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Pequena semente, pequenas palavras semeadas, pequenas coisas se transformam grandes, em coisas grandes. Um grão de mostarda minúsculo, sem importância às vezes. E às vezes nós olhamos para uma pessoa. Hoje eu cheguei para abrir a lojinha, lá estava um mendigo sentado na porta, eu fiquei conversando com ele, posou ali, pedi para ele sair, que eu ia abrir, daí ficamos conversando um pouco, ajudei ele a levantar, que estava a perna quebrada. E dei atenção para ouvir ele, perguntei se eu já tinha pedido oração, se eu já tinha ido numa igreja. Ele disse que já, mas que confiava em Deus, mas vivia na rua, quebrado, atropelado, foi morar na rua. Mas deixei uma sementinha nele ali. Eu poderia simplesmente chegar, como muitos fazem: sai daí, seu vagabundo, seu mendigo, sai daí, vai atrapalhar em outro lugar. Mas não, eu cheguei, dei bom dia para ele, pedi licença, perguntei de onde que ele era, que ele nunca tinha aparecido ali, e ele contou um pouco da vida dele. E a gente vê lançada uma palavra, uma pequena semente.
Se a gente olha ali, esse ali não presta para nada, não vale nada, é uma sementinha de mostarda que não vai vingar. Mas e se for uma boa terra que foi plantada? Nós aqui trouxemos um dia um pregador, que nós trouxemos no colo de lá, botamos sentado aqui, porque ele não andava, além de anão, era aleijado das pernas, paraplégico, né? Nós trouxemos ele, botamos pregar. E quem sabe, a pessoa olhando para ele na rua, não dão nada, né? Mas só que Deus usa ele, faz grandes coisas. Então, atenção especial para as grandes coisas. Jesus está descrevendo aqui o reino de Deus, né? Que é como um grão de mostarda, de pequenas em pequenas coisas, se transforma em algo grande, que abriga muitas pessoas, que tem lugar para muitos, mas começa a ser pequeno. É com pequenas palavras que vai aumentando. E se nós olharmos para os detalhes, o que nós estamos, qual a dracma que nós estamos perdendo no nosso caminho, na nossa vida, qual o valor que nós estamos dando, será que nós vamos nos alegrar se nós reconquistar de volta aquele problema que está acontecendo com o filho, com a filha, com o relacionamento? Será que não é uma dessas pequenas coisas que está afetando? Qual é o segredo? Aonde está escondido? O que eu preciso varrer para fora de casa? Aonde está escuro que eu preciso acender uma lâmpada para a coisa andar? Estamos vivendo época difícil. Difícil. Muitas coisas estão minando as igrejas, estão acabando com o fervor que tinha, trazendo espíritos, unção de tudo que é bicho, umas coisas semeadas na igreja que dá para ver que é tudo porque perderam as dracmas de valor e não querem mais procurar, porque estão perdidos, estão achando que aquilo ali é o que eles precisavam. Mas por que isso chegou nesse limite? É porque um dia alguém começou a levar uma palavra que não era a verdadeira, não era uma palavra do reino, e em vez de semear, de crescer e gerar frutos bons, gerou frutos maus, e levou para heresias, levou para pessoas perdidas, achando que estão seguindo a Deus, estão seguindo espíritos enganadores. Mas graças a Deus, nós aqui andamos na luz, e não podemos deixar que pequenos detalhes, pequenas dracmas perdidas, nos entristeça, a ponto de não procurarmos ela. Pequenas coisas têm muito valor. A segunda coisa, a importância de reconhecer nossas perdas, assumir as nossas perdas. Não podemos, às vezes, porque houve uma desatenção, houve um problema com alguém, nós deixar aquilo de lado, porque aquilo ali pode ser uma pequena semente que uma hora pode gerar um grande engano, um grande, vamos dizer assim, uma dissensão, uma divisão. Então nós temos que diligentemente procurar e achar, acender a luz e botar isso na luz, porque temos que achar, dar atenção para aquilo que perdemos. Tem alguma coisa, não vou dar importância, daqui um pouco perde outra, e aquilo vai acumulando, e daqui um pouco você perde uma família, você perde um ente querido, você perde uma amizade, porque não buscou a primeira dracma perdida. Se essa mulher dissesse apenas uma, ela ia perdendo, ia ficar sem nenhuma. E daqui um pouco, quando ela fosse pensar em procurar, já não tinha mais nada para ela, porque ela tinha perdido tudo. Então essa parábola contada por Jesus é muito importante, porque nos leva a olhar aonde estamos, o que estamos fazendo, o que eu deixei para trás, por que as coisas aconteceram dessa maneira, por que não aconteceu como eu ouvi, como teria que ser, como meu pai me ensinou, como eu aprendi na igreja, como eu aprendi lendo a Bíblia, o que houve, por que aconteceu esse engano? Quando Deus desceu
no jardim do Éden, que Adão tinha pecado, ele pergunta para Adão: onde estás? Só que isso, acho que Adão deveria perguntar: onde eu estou? Aonde eu estava quando a minha mulher estava à mercê de Satanás? Aonde eu estava que deixei a minha mulher pecar? Ele não assumiu, ele não teve forças, ele não foi o suficientemente maduro para dizer: eu tenho que estar aqui, se eu estivesse aqui não teria acontecido. Mas ele simplesmente abandonou, deixou de lado aquilo que não poderia deixar, que era sua mulher à mercê de Satanás. Aí ele teve que se esconder, que o pecado foi falado domingo, meu irmão até falou aqui, né, o pastor Alberi. O pecado faz a pessoa ter medo e se esconder. E ao invés dele dizer: o que eu estou fazendo aqui, aonde eu estou? Ele esperou Deus vir e dizer: Adão, onde estás você, Adão? Então nós temos que ter cuidado com as nossas ausências. A ausência de Adão gerou o pecado que levou até a morte. A ausência de Adão, a ausência às vezes de um pai ou de uma mãe, acaba tirando os prazeres, a alegria de uma família. A ausência nossa, da nossa responsabilidade, pode nos levar a prejuízos às vezes irrecuperáveis. Qual de nós às vezes não pode pensar: aconteceu aquilo porque eu não fiz isso, aconteceu algo ruim porque eu não tomei providência, eu deixei passar, eu fui procrastinando, deixando, e a coisa aconteceram. Eu deveria estar lá. Quem sabe até Adão não disse: se eu estivesse lá, ela não teria feito, não teria dado ouvido para Satanás. Às vezes a ausência, ou às vezes até propositalmente, a gente não dá a atenção devida para os nossos familiares, para o nosso cônjuge, vai gerando as pequenas perdas, as pequeninhas sementes, que serão como a semente da mostarda, que vai dar um enorme pé, vai criar um enorme problema. Ao invés de dar um fruto bom, vai gerar uma árvore de frutos maus. Vai gerar algo que se tornará um veneno, por causa às vezes de uma pequena palavra, de um pequeno gesto, ou de uma pequena ausência nossa. Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13 nos diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia! Como eu falei antes, são pequenas transgressões, não são grandes pecados, adultério, assassinato, agressões, mas às vezes pequenos detalhes que não são confessados, vai gerando uma raiz de amargura que vai crescendo, e daqui a um pouco já se afastam, e daqui a um pouco já gera um problema irrecuperável com o filho, com o cônjuge, com os familiares, por causa de pequenos detalhes que nós não prestamos atenção. Em Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, o 4 e o 5 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, ele está falando para a igreja de Éfeso. Ela perdeu uma dracma. Qual a dracma?
Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aquele fervor, aquele amor, aquela paixão pela igreja, ela perdeu. E aqui Jesus está orientando. Lembra-te depois de onde caíste. Lembra onde a dracma caiu? Foi dentro de casa. Foi ali que ela caiu. Eu vou acender uma luz, eu vou procurar diligentemente. Eu vou achar aonde ela e vou recuperar aquilo que eu perdi. Pequenas coisas, uma coisa a igreja tinha deixado, o primeiro amor. Ela se tornou tão tranquilo, tão rotineiro, vir para o culto, cantar, orar, ouvir a pregação, embora que às vezes nem os problemas lá de fora passavam o culto todo administrando. Quantas pessoas isso acontece? Os problemas são tão grandes que ela não consegue chegar na igreja e se ligar na palavra, se dar atenção no hino que está falando com ela, nas profecias, dar atenção no louvor, dar atenção na pregação, que às vezes é importantíssimo. Porque quando o Senhor orienta o povo de Deus para ouvir a palavra, Deuteronômio 28, né, pastor? Que ele chama e diz, orienta o povo a prestar atenção. Aqueles que não prestassem atenção, não seria abençoado. Por que será? E nós vemos hoje pessoas, deve estar ouvindo pela live também, aqui, pessoas que, às vezes, durante a pregação, que é o mais importante, que é Deus falando, eles estão respondendo mensagens, estão enviando fotografias, estão saindo para fora para atender telefonema. E eu creio que se te for caso de doenças, coisas importantíssimas, tranquilo. Tenho certeza que Deus não condena. Mas fora disso, a palavra diz que aquele que não prestar atenção, não recebe a bênção, não será abençoado. Porque às vezes na hora que a profecia é para ela está desatento, não ouve. Durante uma pregação, tem momentos que a palavra fala direto contigo, fala direto com a gente. Às vezes não é toda a mensagem, mas durante a mensagem tem a parte que interessa para a gente. Mas daí tem muitos que estão respondendo a mensagem, estão saindo para fora, estão conversando com a pessoa do lado, e as dracmas vão caindo, e vão caindo, e vão caindo. Daqui um pouco, está pobre. Estou falando espiritualmente, não estou falando em dinheiro, nem materialmente falando, vai perdendo as dracmas espirituais, vai perdendo uma, não procura, perde outra, daqui um pouco está pobre, está sem nada, daqui um pouco não tem nem óleo para acender a candeia, porque não tem mais nada para acender, não tem luz nenhuma. Como é que vai achar as dracmas perdidas, se a sua casa está numa escuridão, está cheia de sujeira, não tem como varrer aquilo para fora, não tem luz para ver aonde que está? Porque foi perdendo de uma por uma. Deus falando e ela perdendo. Deus dando os tesouros e ela perdendo. Deus dando o tesouro e ela jogando fora. Eu tenho certeza que quem vem na igreja e sai para fora para atender um telefonema do namorado, de uma namorada, então que nem venha. Acha que Deus vai se agradar de deixar ele em segundo plano? O Espírito Santo não quer ficar e não fica em segundo plano. No momento que você deixa ele em segundo plano para atender outras coisas, quando ele está, principalmente quando está falando, nós estamos pecando, estamos entristecendo o Espírito Santo por detalhes, por coisinhas pequenas. Nós achamos tão pequeno, só vou atender ali, 2 minutos eu vou responder, aqui eu vou responder, 30 segundos e já vou prestar atenção. Deixou Deus de lado. Durante a orientação do pastor, durante a pregação, durante o louvor. São pequenos detalhes. Perderam uma dracma. Quando você perde o primeiro amor, quando você perde a paixão por Jesus, a paixão pela palavra, pelo louvor, a paixão por vir na igreja, vejam bem, é uma coisa só, a paixão.
Quando perde o primeiro amor, é muito fácil botar dracma por dracma fora. Depois o trabalho é muito grande para se recuperar, até o ponto de se alegrar novamente e chamar a todos, e olha, achei a dracma perdida, voltei a ter tudo aquilo que eu tinha perdido. E nesta noite o Senhor começa a falar com a igreja, começa a falar com quem está assistindo, está ouvindo. É momento de recolhermos as dracmas perdidas. É momento de voltar a paixão, a alegria. O Senhor olha para a igreja e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Eles estavam tudo tranquilo. O ambiente, quem sabe a igreja lotada, louvores, palavras, tudo tranquilo, tudo bem. Como tem muitos lugares que a gente vai hoje. Ouve, falam de Deus, mas não têm de Deus. Falar de Deus é fácil, mas ter Deus é que eu quero ver. Tem palavra para falar de Deus, mas não tem Deus dentro deles. São dracmas todas perdidas, irrecuperáveis muitas vezes, porque já estão calmente cauterizados com as coisas do mundo, que se tornaram para eles normais dentro da igreja. Se tornou normal fazer coisas que desagradam a Deus dentro da igreja. Ainda bem que nós vivemos no período da graça, porque se fosse na época, como disse o pastor aquele dia, tinha que ter várias ambulâncias na igreja, que ia sair muita gente morta. Porque se fosse antigamente, os pecados que se cometem dentro da igreja, durante a pregação, na época antiga, Deus matava. Mas nós vivemos no período da graça. Deus vai esperando até as portas se fecharem. Aí chegará um dia que vão chegar no Senhor e dizer: Senhor, mas eu fiz tantas coisas para ti, eu fiz tantas coisas em seu nome, curei enfermo, expulsei demônio, preguei tua palavra. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Porque a partir do momento que perdeu as dracmas dele, que ele ficou no escuro, ele perdeu a luz. E perdendo a luz é Deus, espiritualmente falando. Ele não tem mais luz, ficou na escuridão. Onde ele pregava era escuro, não tinha nada. E aí ele chega e ainda diz que tem tesouros no céu. Pensou que tinha, mas tinha perdido tudo. Durante o período do seu relaxamento, da perda do seu primeiro amor. Ele perdeu aquilo que era essencial, que era primordial para a sobrevivência. As dracmas era a sobrevivência dela. E se nós não tivermos dracmas espirituais suficientes, também não vamos sobreviver. Vamos chegar um momento que o Senhor vai dizer: eu tenho, porém, contra ti que você perdeu a paixão. Você perdeu o amor pela minha obra. Eu não te conheço. Te dei tantos tesouros e você perdeu todos. E vendo que perdeu, que tinha perdido, não procurou com insistência, com cuidado, com diligência, como diz a palavra. Uma atenção total é necessário para esses detalhes. Será que nós estamos com todas as dracmas adquiridas de Deus? Será que nós ainda vivemos esse período de paixão pela palavra, de paixão por Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo e o Espírito Santo estão em primeiro lugar na nossa vida? Ou nós largamos tudo para atender uma visita, atender um familiar, atender qualquer coisa do mundo? Quando fizermos isso, são dracmas que nós estamos jogando fora, não estamos nem perdendo. Jogando fora as riquezas que o Senhor nos deu. Não deixe apagar a luz, não perca a paixão pelo Senhor. São pequenas coisinhas, são pequenos detalhes que nos levam a ficar pobres espirituais.
a importância de reagir diante das perdas. Não deixe para depois. Quanto mais tempo passa, mais as perdas ficam difíceis de recuperar. Comece a busca e comece a procurar. Efésios, quero ler mais um. Está quase terminando o tempo. Efésios 5, e o 13 e o 14 assim. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, busque de volta a paixão, busque de volta o primeiro amor. Quando Deus falava para essa igreja, eles estavam tranquilos, para eles estava tudo bem. Mas vem uma repreensão do Senhor. Você perdeu uma dracma, porque são várias. Ele perdeu a paixão, o primeiro amor, porque o crente, quando se converte, ele recebe o Espírito Santo, é aquela alegria enorme que ele quer contar para todo mundo, ele quer que todos sintam o que ele sente. Mas se não cuidar com diligência, com cuidado, se não observar, ele vai perdendo e vai esfriando. E as coisas se tornam tão normal que se ele vir no culto ou não vir, está tudo tranquilo. Ou veio no culto para agradar o pastor, está tranquilo. Ouvi a palavra, cantei, fui embora, está tudo bem, estou bem com Deus. Que nem eu vi uma pessoa de uma igreja uma vez, disse: eu não tenho pecado, eu guardo o sábado. Não querendo falar mal das igrejas. Mas mesmo que guarde o sábado, não pode pecar, tem que ir no culto, tem